Pronto, Beth, pode ler. Tá, obrigada. O título é Faze isso e viverás. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Lucas, capítulo 10, versículo 28. O caso daquele doutor da lei que interpelou o mestre a respeito do que lhe competia fazer para herdar a vida eterna reveste-se de grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo. A palavra de Lucas é altamente elucidativa. Não se surpreende Jesus com a pergunta, e conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, indaga acerca de sua concepção da lei e fala sentir que a resposta à interrogação já se achava nele mesmo, esculpida na tábua mental de seus conhecimentos. Respondeste bem, diz o mestre e acrescenta: faze isso e viverás. Semelhante afirmação destaca-se singularmente porque o Cristo se dirigia a um homem em plena força de ação vital, declarando, entretanto, faze isso e viverás. É que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. Estende-se a vida a esferas mais altas, a outros campos de realização superior, com a espiritualidade sublime. A mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes compete tocam a pedir orientação dos mensageiros divinos quanto à melhor maneira de agir na terra. A resposta, porém, está neles mesmos, em seus corações, que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Se já foste banhado pela claridade da fé viva, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendeste do nosso Divino Mestre. Faze isso e viverás. Tá. Bom, é uma página que nos lembra, né, que todos os sentimentos e toda a sementinha, né, do que a gente precisa fazer para seguir o caminho de Jesus, para implementar nas nossas vidas aquilo que está prometido, né, em termos da nossa evolução, do que nós pretendemos fazer e precisamos fazer para sermos felizes, está realmente dentro de nós. E ainda mais a gente que tem a oportunidade de conhecer os ensinamentos do Cristo, né, e o esclarecimento trazido pelo Espiritismo acerca desses ensinamentos trazidos por ele na sua vida. Então, o discípulo pergunta para ele, né, o que devo fazer, mas na realidade, se a gente observar bem os sentimentos mais puros do nosso coração, né, se tivermos voltados os nossos pensamentos para o bem, para aquilo que precisa ser feito, a gente vai saber qual é a resposta correta. A gente precisa estar refletindo sobre o que devemos fazer com relação ao outro, e lembrar do mandamento sublime, né, de Jesus, de que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, se aplicarmos um pouco de empatia, de respeito ao outro, né, de solidariedade e de responsabilidade em todos os setores que estivermos agindo, em todas as decisões que precisarmos tomar, a gente já vai saber a resposta do que a gente deve realmente fazer. É só se colocar no lugar do outro e fazer o que seria o melhor, né, para o outro, fazer o bem. Então, não há ensinamento maior do que esse, do que colocar em prática todos os valores trazidos pelo Cristo, né, na sua passagem pela Terra e elucidados também pela espiritualidade através dessa doutrina esclarecedora. Tá bom, muito obrigada, Beth. Vamos, então, agora todos nos unir, assim, né? Unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para orar, né? Vamos pensar nas pessoas que nós gostaríamos de beneficiar, todos, né? Na certeza de que eles serão atendidos. A gente pede e todos serão atendidos de acordo com as suas necessidades, tá bom? Então, vamos orar. Querido Jesus, Mestre amado,
Aqui estamos nós, Senhor, mais uma segunda-feira, reunidos para a nossa reunião pública, em que vamos estudar a doutrina espírita. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade bendita, por estarmos aqui juntos, apesar de não podermos nos encontrar presencialmente, mas aqui estamos, Senhor, ainda unidos como sempre, amigos, buscando o mesmo objetivo, buscando a paz em nossos corações, Senhor Jesus. Ampare-nos, ajude-nos, Senhor, a vencer as nossas dificuldades. Ajude-nos a caminhar de maneira nobre, cristã. Nós rogamos nesse momento, Senhor Jesus, por aqueles que sofrem, principalmente pelos nossos irmãos da Ucrânia, da Rússia, de toda aquela região, Senhor, onde há tanta discórdia, morte, dor. Ampare, Senhor Jesus. Permita-nos, Mestre amado, que esse dirigente russo, esse presidente, possa despertar, possa compreender a necessidade de cultivar a paz entre os homens. Muito obrigada, Senhor. Fique conosco, Mestre amado. Alcance todos aqueles que se encontram enfermos, nos hospitais, nos lares. Ampare as famílias e ajude-nos. Nós pedimos também, Senhor Jesus, a sua inspiração para a Roberta, que vai trazer o estudo da noite de hoje. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Bom, todo mundo conhece a Roberta, né? Se não conhece, vai conhecer hoje, né, Roberta? Roberta, a palavra é sua, tá? Ah, tá bom, Vera. Boa noite a todos os amigos queridos que há quanto tempo a gente não vê. Muitas saudades, muita vontade de dar um abraço apertado em todos vocês. Mas, se Deus quiser e Ele quer, já já nós estaremos juntos, né? Então, eu vou começar aqui a compartilhar e eu só preciso que vocês me digam se vocês estão vendo. Que aí eu vou ficar sem a tela inteira, né? Só um momento. Agora vocês estão vendo? É que eu não estou... Ah, obrigada. É que eu não estou vendo mais ninguém. Eu só estou vendo agora a apresentação. Aí qualquer coisa, se alguém precisar falar ou interromper, por favor, fique à vontade, porque eu não vou conseguir assistir. Eu não estou com 2 monitores. Então, a nossa reunião pública hoje é sobre esse tema maravilhoso, que é bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Esse tema, ele inicia o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. São os itens de 1 a 5. São as injúrias e violências. Os livros utilizados nesse estudo foram o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, e um livro de Relicário de Luz. São vários espíritos, né, espíritos diversos, que apresentam contos, poesias, e aí eu tirei um trechinho desse livro. Então, eu vou ler todo o capítulo, né? Capítulo não, todos os itens, e depois a gente vai estudando um a um. Então, ele começa com bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus.
Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Esses trechos estão no Evangelho de Mateus, capítulo 5, né, e vários versículos, que é a parte das bem-aventuranças. Item 4. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso, que significava o homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Item 5. Mas que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometidos do céu. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que os primeiros. Por aquelas palavras, quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. Que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que os outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso, por efeito do afastamento dos maus. Então, esse é o trecho que nós vamos estudar. Aí, vamos agora passo a passo, né? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bom, antes da gente começar, o que são as bem-aventuranças, né? Porque Jesus passa para a gente vários trechos que eles estão todos explicadinhos no Evangelho. Cada capítulo aborda um ou outro.
Mas, assim, as bem-aventuranças, elas são um roteiro, é um cântico, né, de amor, porque vai item a item, Jesus vai passando, ele vai se dirigindo a quem? Aquelas pessoas que ali estavam, né, enquanto ele falava, eram quem? Eram os sofredores, né, eram aquelas pessoas que precisavam de se alimentar de uma esperança de dias melhores. Mas se nós pensarmos nos dias de hoje, nós somos esses, né? Nós somos esses que estamos com sede de uma palavra de esperança, uma palavra de consolo, uma certeza que a nossa aflição, a nossa dor, ela não é eterna, né? As penas não serão eternas. Então, esses dias, as bem-aventuranças, elas vêm sendo elucidadas pelo Espiritismo de uma forma tão confortadora, tão consoladora, né? Então, quando nós entendemos e colocamos em prática todos esses ensinamentos que Jesus nos traz, todas essas orientações, nós temos uma convicção, uma certeza que realmente seremos felizes, né? É um roteiro para que a gente possa seguir. Então, por mais cansados, oprimidos, sofridos que estejamos, nós temos essa certeza de que isso não é eterno, né? Depende muito da nossa boa vontade, da nossa vontade mesmo, né? Porque a gente precisa ter essa boa vontade de realmente agir. Então, eu pergunto o que significa ser brando. A gente pergunta, sabe, o que é brando? O que vem na nossa cabeça, uma pessoa calma, uma pessoa tranquila. Pois é, mas ser brando é mais do que isso. Ser brando é reconhecer a necessidade de disseminar a paz entre os homens. Então, nós precisamos, sim, ser calmos, sermos pacíficos, mas ser brando é mais do que isso. É a gente querer, é a gente reconhecer essa necessidade de levar paz onde nós estejamos, né? De cultivar a paz. Esse trecho eu retirei lá do Relicário de Luz, que é esse livro que eu expliquei, que tem vários contos, várias poesias, textos, e tem um que é essa versão moderna do Irmão X, que é o Humberto de Campos, que é a versão moderna das bem-aventuranças. Então, ele fala com outras palavras. Então, essa dos bem-aventurados, os que são brandos, porque possuirão a terra, ele diz dessa forma: bem-aventurados mansos, os delicados e os gentis que sabem viver sem provocar antipatias e descontentamento, mantendo os pontos de vista que lhes são peculiares, conferindo, porém, ao próximo o mesmo direito de pensar, opinar e experimentar de que se sentem detentores. Porque, respeitando cada pessoa e cada coisa em seu lugar, tempo e condição, equilibram o corpo e a alma no seio da harmonia, herdando longa permanência e valiosas lições na Terra. Então, é uma versão moderna, como ele diz no início do conto. E é isso, né? É a paz, é a gente respeitar o próximo, respeitar o momento de cada um, né? Ter a certeza de que hoje somos diferentes do que fomos ontem e seremos diferentes do amanhã. Então, a gente tem que respeitar que cada um tem o seu tempo e lutar para que todas essas certezas, essas esperanças sejam disseminadas, essa sementinha, né, seja plantada no coração de cada um. Agora, ele diz, né, que possuirão a terra, os brandos possuirão a terra. O que ele quer dizer com essa expressão possuirão a terra? Possuir a terra, certamente, não significa possuir os bens materiais. As palavras de Jesus referem-se ao futuro estágio pelo qual passa a Terra. No futuro, quando o planeta estiver mais depurado,
aqueles que houverem sido brandos e pacíficos, obreiros dessa paz coletiva, continuarão reencarnando aqui. É importante observar que não serão somente os brandos e pacíficos, mas todos os de boa vontade. Então, a gente vê que a gente vai herdar a Terra, quer dizer, nós, espíritos que estamos em luta, estamos com boa vontade para nos transformar, nos tornarmos brandos, disseminarmos a paz, herdaremos a Terra. Por quê? Porque esse momento que a Terra passa, ela está transitando de um mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, né? E no mundo de regeneração, que é essa fase de transição, não cabem espíritos que ainda são muito maus, né? que querem, não querem essa paz, que não lutam, que não creem em Deus, que não querem se melhorar, né? Esse mundo de regeneração, como o próprio nome diz, é para que os espíritos que querem ascender espiritualmente, querem subir, né, se elevar, buscar a perfeição, buscar o melhor para cada um de nós e para o irmão também, né, para o outro. Então, nós precisamos ter sempre isso em mente, que a Terra, a gente vai estudar mais à frente a questão do progresso, mas a Terra, enquanto planeta, ela vai progredir. E nós precisamos progredir para termos a Terra como a nossa casa. Porque se não lutarmos por essa melhora, por essa elevação espiritual, certamente nós não conseguiremos mais reencarnar na Terra, né? Nós encarnaremos num mundo de provas e expiações, e não num mundo de regeneração. Então, por isso que é tão importante a gente exercer a lei de amor, né? Até na mensagem foi destacado isso, querer para o outro, né? Pensar no outro, querer o bem do outro, ter esse lema como viver, né? Quero viver bem, quero desejar o melhor para o outro. Então, continuando, herança, porque se nós vamos possuir a terra, é uma herança, né? Que Deus nos dá. Herança é receber algo por sucessão. Nós somos herdeiros de Deus. Nós recebemos, por bondade divina, por bondade dele, a oportunidade de viver no planeta Terra, desfrutando dos seus benefícios materiais e espirituais, colaborando na construção do seu reino. A marcha evolutiva revela que, através do aperfeiçoamento moral, o homem, quanto mais compreende, mais confia nas promessas do Cristo. Desta forma, torna-se necessário, para sermos verdadeiramente felizes, seguir as suas orientações como um roteiro de vida. Então, nós sabemos que Deus, nós sabemos dos atributos de Deus, né? Que Deus é justo, Deus é bom, Deus é todo-poderoso. Então, se Ele nos cria com um objetivo. Ele nos cria para sermos felizes, mas Ele também quer a nossa ajuda. Ele quer que nós sejamos colaboradores, me fugiu a palavra agora, acho que é co-colaborador nessa criação, né, no reino dele. Nós precisamos de ter essa consciência de que nós estamos aqui no planeta Terra, não de passeio e não para desfrutar, como aqui está, desfrutando dos seus benefícios materiais e espirituais, mas apenas desfrutando. Não. Nós temos, por bondade de Deus, todos os recursos, né, que a natureza nos dá, e outros recursos também, para que a gente seja ativo, para que a gente haja
agora lembro um pouco da parábola dos talentos, né? Cada um tem o seu talento, mas se a gente enterra o talento, nós não estamos colaborando para essa construção. Nós precisamos usar os nossos talentos e duplicar esses talentos, triplicar. Para quê? Para que a gente possa ser realmente um colaborador de Deus, para que a gente possa ajudar nessa criação. Então, eu trouxe... Ah, não, ainda tem mais uma parte, esqueci. Aí o item 2. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aí a pergunta, o que é ser pacífico? Ser pacífico é ser da paz, né? É estar em paz. Mas será que é só isso? Porque há uma diferença fundamental entre pacífico e pacificador. Pacífico é um amigo da paz. Pacificador é aquele que, além de pacífico, trabalha, age em favor da paz. O pacífico, às vezes, pode ser passivo. O pacificador, não. Ele necessariamente tem que ser ativo, atuante. Jesus, aceitando por amor a cruz do Calvário, revelou-se pacífico. Perdoando os algozes, os agentes da crucificação, ele tornou-se um pacificador. Então, Jesus, ele, em toda a sua passagem pela terra, nós percebemos aquela mansuetude. Ele é um ser totalmente pacífico, né? Os momentos que a gente vê assim, de agressividade, que quando ele expulsa os mercadores do templo, não é um momento de ira, de cólera, não. É um momento ativo, né? Então, ele deixou esse exemplo para a gente. Nós precisamos ser pacíficos, ou seja, estar em paz, buscar a paz, mas não nos anularmos, não tornarmos passivos. Eu vou ficar em casa e deixa tudo rolar e eu estou em paz. Não. Nós precisamos ser ativos, né? Nós precisamos estar atuando para justamente disseminar essa paz. Então, a paz está comigo, mas a paz esteja convosco. Ou seja, eu venho aqui para trazer a paz, eu venho aqui para ajudar na conquista da paz. E o trabalho na seara do Cristo, ele precisa disso, ele precisa que o trabalhador seja pacífico, mas ele precisa que o trabalhador construa a paz, né? Ele construa esse ideal de paz. E aí, por que, então, os pacíficos serão chamados filhos de Deus? Não somos todos filhos de Deus? Deus não é o nosso Pai? Aí eu trouxe uma resposta do Emmanuel, lá do livro Segue-me. Somente pela sincera resistência ao mal, com a disposição fiel de transformá-lo no bem, conseguireis possuir as vossas almas. Ao contrário disso, ainda que vos sintais autônomos e fortes, vós mesmos é que sereis possuídos por tendências indignas ou sentimentos inferiores. Portanto, justo é que busqueis saber hoje mesmo se já possuis os vossos corações ou se estáis ocupados pelas forças estranhas ao vosso título de filhos de Deus. Então, o que ele traz para a gente? Eu achei tão bonito isso que eu quis trazer, né? Mas nós, sendo herdeiros de Deus e herdando tudo isso que Deus nos dá, nós só vamos realmente ser considerados filhos de Deus se nós obedecermos a Deus, se nós seguirmos a sua lei, se nós buscarmos, né, construir esse reino de amor, esse reino de perdão, né, termos essa misericórdia que Deus nos ensina através dos seus exemplos conosco, né? Então, somos filhos de Deus? Somos, mas o título
né, de filhos de Deus, como aqui está dizendo, como Jesus disse, é por quê? Porque ele seguia a lei de Deus. Ele era obediente ao Pai. E nós seguimos sempre a lei de Deus? Nós somos obedientes ou ainda colocamos os nossos interesses pessoais à frente dessa lei? Né? Ainda estamos resignados a tal ponto, né? Ainda temos essa questão forte das paixões terrenas. É isso que nós temos que nos perguntar, precisamos refletir, porque, como ele diz, os nossos corações, como é que eles estão? Eles estão ocupados por essas forças estranhas, que são os interesses do mundo, as paixões mundanas, ou nós já estamos com o coração transformado, né, no bem, querendo esse reino, construir esse reino dentro de nós? Aí eu trouxe o livro dos espíritos, da encarnação dos espíritos. Porque nós não somos criação de Deus, Deus não deu esse planeta, permitiu que nós tivéssemos a oportunidade de encarnar. Então, qual é o objetivo da nossa encarnação aqui, enquanto criação divina? Então, Kardec perguntou, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Eles responderam, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Aí é nosso ponto. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, no nosso caso, esse corpo físico, né? A fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Então, sermos obedientes. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, é o que a gente viu antes, né? Nós herdamos essa essência divina, nós somos nós somos criações de Deus, porém, nós precisamos estar em condições de suportar a parte que nos toca na obra da criação. Deus conta conosco. Recebemos um corpo físico, que é a matéria, porque neste mundo nós precisamos dela. Em outros mundos terão outras matérias para que possamos continuar em harmonia e cumprindo as ordens de Deus. E é assim que nós vamos nos adiantar. Aí, lá do Relicário de Luz, eu trouxe o trecho que ele fala sobre essa dos bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aí ele diz, bem-aventurados pacificadores que toleram sem mágoa os pequenos sacrifícios de cada dia, em favor da felicidade de todos, que nunca atiçam o incêndio da discórdia com a lenha da injúria ou da rebelião, porque serão considerados filhos obedientes de Deus. Então, a gente percebe que assim, a obediência, né, é sempre uma orientação que os espíritos nos dão. Então, aquele espírito que é mais rebelde, aquele espírito que não se dobra, né, as suas as situações que a vida lhes impõe para
para o próprio crescimento, aquele espírito que está sempre se lamentando, que não aceita, e os espíritos que não aceitam Deus, né? Tem esses espíritos. Esses são aqueles que ainda estão precisando de muito esclarecimento, precisando da nossa compaixão, das nossas preces, dos nossos carinhos, né? Porque eles estão ainda num estágio que precisam despertar, precisam ter esse despertamento para que a felicidade lhes chegue mais rápido. Porque quando a gente crê nas promessas do Cristo e aceita viver segundo as suas orientações, não é que a gente não sofre, a gente sente dor, né? Sente o sofrimento, mas ele vem de uma forma mais a gente aceita, né? A gente sofre, mas a gente aceita, a gente conhece, a gente tem esse conforto da doutrina espírita que traz para a gente que isso não é eterno, que isso passa, que é uma expiação. Então, feliz daquele que recebe. Então, quanto mais obedientes nós formos às leis de Deus, mais vamos sentir essa herança de Deus, sermos considerados realmente filhos de Deus, né? E termos a felicidade, conquistarmos a felicidade. Ai, deixa eu beber só um pouquinho de água. Então, aqui no item 3, ele diz: sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco merecerá condenado ao fogo do inferno. Raca, como já disse, né, no item seguinte, é uma palavra que era muito ofensiva, né, e revelava desprezo pela pessoa. Então, Jesus, ele usou para exemplificar que jamais, em circunstância nenhuma, a gente deve usar a palavra, não só raca, né, mas a gente nem usa raca porque é uma palavra hebraica, mas a gente usa, às vezes, umas palavras que ferem, né, as pessoas. Então, que a gente não deve usar essas palavras para ferir, para destruir, para humilhar. Ao contrário, as palavras elas devem ser ditas para a construção da paz, né? Para a gente levar ao próximo esse sentimento de fraternidade, de doçura, de conforto, né, de esperança. Então, as palavras agressivas, elas têm um peso muito grande, elas são como se fossem dardos, né? E a gente profere, mas a gente pode receber também, né? Então, eu me lembrei agora de uma passagem do Chico Xavier, que ele atende uma pessoa, uma senhora, no meio da estrada, e fala para ela, trata ela bem, por mais calma que ele esteja, por mais pressa que ele estava no momento, ele fala umas palavras bonitas para ela, quando ele e ele sai, aí o Emmanuel fala para ele, olha para trás, aí ela está agradecendo a ele, e junto vem aqueles, assim, uns fluidos tão bons, né? Eu não me lembro exatamente o que é, mas é como se fosse assim, uma chuva de prata, alguma coisa do tipo que emana daquela pessoa só coisas boas. Então, eu acho que é assim que acontece conosco. Quando a gente fala coisas bonitas, coisas boas, coisas felizes, leva alguém uma esperança, um consolo, uma palavra de paz, de carinho, a gente se alimenta com a retribuição igual. E quando a gente age de outra forma, com agressividade, com ira, com raiva, eu acredito que a pessoa que está recebendo, ela emana os mesmos fluidos
ruins, né, de raiva, e a gente se alimenta disso também. Então, o que que a gente quer, né? De que a gente quer o que a gente quer para o alimento, para alimentar a nossa alma? Nós queremos a paz, a tranquilidade, a doçura, ou queremos a raiva e a cólera? Então, nós precisamos pensar muito bem quando formos proferir qualquer palavra, né? Principalmente essas palavras agressivas. E Jesus, nessa passagem, ele diz isso, ele fala sobre a questão da agressividade nas palavras, que não tem nada a ver com a brandura isso, né? Então, o texto de Mateus é um convite ao exercício pleno da lei do amor, da lei de amor. Jesus reprova toda palavra que possa ferir, adverte com isso que a fraternidade deve presidir as relações entre as criaturas e que a brandura e a mansuetude devem estar presentes no trato recíproco. Continuando, agora o item 4. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência uma lei. Ele condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês que alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso, que significava um homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão, és louco. Evidente se torna aqui, como em todas as circunstâncias, que a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, e que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Então, a gente percebe aí exatamente o que nós estávamos conversando antes, né? Essa orientação de Jesus para que a gente não use essa palavra, a agressividade, né, da palavra, com ninguém. Que nós estamos, cada vez que a gente usa essa agressividade, nós estamos infringindo a lei de amor, que é uma lei de Deus, né? Então, nós precisamos ter essa atenção a como nos vamos portar, né? Ao que vamos dizer. Porque, às vezes, a gente não precisa nem estar com raiva ou com ódio ou agressivo. Às vezes, até muito calmo, nós falamos de forma a ferir as pessoas, né? Então, às vezes, por aquela capa assim, de brandura, você vai e joga uma palavra e sabe que aquilo vai ferir, aquilo vai magoar. Então, a gente não precisa ter essa ideia de que só com aquela agressividade. Não, muitas vezes, até uma tranquila aparência, digamos assim, né? Mas aí a gente está ali destilando um veneno, mandando uma palavra. Então, não é assim que a gente tem que ser, né? Nós precisamos justamente levar o amor, levar a paz, levar palavras de esperança, de consolo. E mesmo que a gente tenha que ser firme, nós podemos ser firmes com doçura, né? Não precisa dessa ira. Então, eu peguei lá no Livro dos Espíritos o verdadeiro sentido da caridade, porque se Jesus diz que nós temos que ser caridosos, né? O que é caridade como entendia Jesus? A caridade é benevolência para com todos, indulgência para as perfeições dos outros e o perdão das ofensas.
É o famoso BIP, né? É o B de benevolência, I de indulgência e o P de perdão. Então, o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou os nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior o cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Então, Jesus vem, né, trazer para a gente esse entendimento da caridade, que como é a prática da lei de amor, né? Querer é amar o próximo, é querer para os nossos semelhantes o que queríamos, desejaríamos que nos fosse feito. Então, agora vamos para o item 5. Mas o que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido os do céu. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos, ou seja, os bens da terra, mais importância que aos primeiros. Né? Então, ele nos orienta que nós devemos, nós temos necessidade dos bens da terra para viver, mas a gente não deve dar o maior peso, né? E sim aos bens do céu. Por aquelas palavras, quis dizer que até agora os bens da terra são não consigo falar essa palavra direito, assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus. Então, vamos agora ver o que é que o Livro dos Espíritos nos diz em relação a supérfluo e necessário, que está lá na lei de conservação. Né? O que se há de pensar dos que assambarcam, os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Os Espíritos dizem: desprezam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece. Os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há
que da religião só tem a máscara. Então, aqui a gente vê que nessa questão dos bens, né, do necessário e do supérfluo, nós iremos prestar contas, né, daquilo que nós estamos, que nós não estamos fazendo uso devido. Então, Deus nos provê, né, a providência divina, ela nos provê de tudo que nós precisamos para vivermos. Agora, aqueles que, que detêm, né, um bem e deixa o outro em privação por isso, eles estão realmente desprezando a lei de Deus e terão que responder, né? Então, nós vemos aí várias situações ao longo da história da nossa humanidade, que foi feito assim, e os homens, com certeza, estão espiando ainda por várias situações, né, causadas por eles próprios. Então, a gente vai desenvolvendo o senso moral junto com o sentimento de caridade. Então, esse sentimento de caridade seria para que todos nós pudéssemos juntos nos apoiar. Mas, aí, infelizmente, vemos que não é bem assim, né? Nós passamos por uma pandemia e vimos assim grandes potências já terem até uma situação melhor, vacinas e tal, e lugares que até hoje talvez não tenham vacina suficiente para a população. E por aí vai, várias outras situações, né? Tivemos há alguns anos escravidão. É lógico que o planeta está progredindo, nós vemos, né? Mas ainda precisamos progredir muito moralmente. Precisamos não podemos continuar explorando os mais necessitados. E aí, continuando, vamos ver, então, a lei do progresso, essa marcha do progresso. Qual é o maior obstáculo ao progresso? Porque se a Terra vai ser um mundo ditoso, como diz Jesus, e nós vamos herdar a Terra, qual é o obstáculo que faz com que nós não estejamos em condições de herdar este planeta novo, este planeta que será muito, 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 que a gente não pode nem mensurar, mas muito melhor do que hoje. E hoje ele já é maravilhoso, lindo. O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual duplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, a seu turno, incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclareçam o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico e que do próprio mal pode nascer o bem. Porém, esse estado de coisas não durará para sempre. Mudará à proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe infinitamente maior e infinitamente mais duradoura. Então, é isso. Quando o homem compreender que, ok, é muito bom viver, ter acesso a bens, né, a uma vida boa, uma vida farta, ok, mas enquanto o homem não perceber que existe uma felicidade infinitamente maior se ele é obediente às leis de Deus e ele pratica a caridade, ele muda. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos acreditar, né, crer nas promessas do Cristo e querer mudar. Há duas espécies de progresso, que uma à outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado, que é o progresso intelectual e o moral. Entre os povos civilizados, o primeiro tem recebido, no correr deste século, todos os incentivos, ou seja, o progresso intelectual tem todos os incentivos. Por isso mesmo atingiu um grau a que ainda não chegara antes da época atual.
Muito falta para que o segundo se ache no mesmo nível. Qual é o segundo? O progresso moral. Entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. Ora, sendo assim, por que haveria essa marcha ascendente de parar com relação de preferência ao moral do que com relação ao intelectual? Por que será impossível que entre o século XIX e o 24º século haja, a esse respeito, tanta diferença quanto entre o 14º e o século XIX? Duvidaria pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, o que é absurdo, ou que ela não é perfectível moralmente, o que a experiência desmente. Então, ele vem dizendo isso para a gente, que se nós pararmos para pensar, poxa, esse livro foi escrito no século XIX. Ele já compara o 14º século com o 19 e vê quanto progresso já houve. Né? E ele ainda vê o 20º. Nós já passamos dele. E vemos que há um progresso muito grande, intelectual, um progresso de leis, né? de bem-estar, de sociedade. Nós percebemos isso. Porém, o progresso moral ele não marcha na mesma velocidade. Mas o que ele diz aqui é que ele acontece. Né? É do próprio mal que nasce o bem. Então, ele acontecerá, isso é certo, não tenho que duvidar. Só que não é na mesma velocidade. E ele nos chama a atenção. E aí, o que é que o Espiritismo contribui? De que maneira o Espiritismo contribui para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então, esse é um grande papel que o Espiritismo traz, né? Esse é o consolador prometido pelo Cristo, né? Que vem, que Jesus prometeu, trouxe, e agora tem para que a gente possa, como dizem os Espíritos, instruir-vos e amar-vos. Então, nós precisamos nos instruir, ou seja, nós precisamos estudar, procurar saber, adquirir o conhecimento e colocar em prática a lei de amor. Ou seja, amarmos-nos uns aos outros, né? Querer para o outro aquilo que a gente quer para a gente. E tentar construir um reino de paz, tentar, primeiro, dentro da gente, mas se preocupando também com o outro. Né? Não adianta a gente querer se fechar, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, e aí? E não seremos o co-colaborador que Deus conta com a gente, estava lá no Livro dos Espíritos. Uma das missões, perdão, o objetivo da encarnação é esse, é que a gente possa ir se depurando, né, adquirindo as virtudes, através das nossas provas, através das nossas expiações, nós vamos nos desvencilhando dos vícios, mas também nós temos esse objetivo de contribuir com Deus para a criação, para o progresso do mundo, através das orientações de Jesus. E a orientação que nós estudamos hoje é essa, que nós sejamos brandos, pacíficos, pacificadores, que possamos construir essa paz dentro de nós, construir a paz que o Cristo nos ensinou. E aí, para terminar, eu acho que a melhor forma de terminar é essa aqui, que é a oração de São Francisco. Essa oração ela traz para a gente tudo que a gente possa construir de paz. Então, eu vou colocar aqui para a gente ouvir, e aí depois eu encerro, tá, Vera?
A gente não está ouvindo. Não está ouvindo? Não. Peraí, então. Deixa eu aumentar para ver se sai. Peraí. Está ouvindo agora, João? Não. Poxa. Então eu não vou conseguir. Eu estava tocando aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar de outra forma. Só um minutinho. Bom, então vou fazer o seguinte, eu vou ler, porque já está tarde. Porque eu tentei trazer em música, mas cantar nem pensar, porque aí vocês vão... Roberta, você lembra que agora não tem mais passe. Então, você tem até quase 10 horas. Você tem até 5, 15, 10 ou 5 para as 10. Eu preciso ir tudo. Será que eu... Não precisa ir até lá, não, mas se não conseguir parar agora, você pode ir, gente. Deixa eu tentar, então, aqui. Eu vou tentar... mas eu não vou conseguir, sabe por quê, velho? Eu estou só com o monitor. Aí, se eu entrar pelo celular, vai dar aquele eco. Então, eu vou ler. Queria trazer a música para a gente curtir junto, sensibilizar, mas não deu. Então, vamos lá. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. O que é isso aqui? Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, é isso. Que a gente possa construir, né, essa paz, que a gente possa desejar um mundo de paz e que a gente possa estar prontos e disponíveis, né, para Deus, para vivenciar esses mundos prometidos pelo Cristo, que com certeza serão muito mais felizes que o atual e que nós podemos desfrutar, é só termos a boa vontade que Jesus nos ensinou. É isso. Se alguém tiver alguma dúvida, não me incomodo de responder ou alguma coisa. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu fiquei muito feliz de estudar, porque é tão bom a gente falar de paz, de esperança, de consolação, né? Muito bom. Fiquei muito feliz. E de ver também os meus amigos aí nas carinhas. Você fica lá Na evangelização, né? Aí não vejo. É isso aí. Tá bom, Roberta. Muito bom. Uma boa noite para todos. Tá bom, obrigada. Estou agradecendo pelo grupo, tá?